Irmãos, paz do nosso Pai e do Messias Emanuel a todos. Hoje eu vou gravar Efésios, capítulo 2, e conforme eu for lendo, eu vou explicando, tá, irmãos? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas o Pai, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com o Messias. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, no Messias o Emanuel, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, no Messias o Emanuel, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom do Pai, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados no Messias o Emanuel, para boas obras, as quais o Pai de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estava sem o Messias, separados da comunidade de Israel. Isso aqui é uma adulteração, tá, irmão? Separados das pessoas, do Messias, dos ensinamentos, estranhos nas alianças da promessa, não tendo esperança e sem o Pai no mundo. Agora no Messias, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue do Messias, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com o Pai por intermédio da cruz, da estaca, né, irmãos? Destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Irmãos, eu vou parar aqui, mas o que eu quero falar a respeito dos mandamentos é o seguinte: ele não aboliu a lei do Pai, que é o amor. Ele cumpriu a lei e os profetas. A lei abolida é a lei de Moisés. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família do Pai, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo o Messias o Emanuel, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Pai, porque nós somos o templo, a morada do Pai, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Pai, do seu Espírito. Por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro do Messias o Emanuel, por amor de vós, aqui está gentios, mas de nós, pessoas, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça do Pai a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério do Messias, o Emanuel, porque o mistério é esse, irmãos, o Messias, o Emanuel, que não é apresentado para vocês, e as obras do nosso Pai, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, que é o entendimento, irmãos. A saber que os gentios são co-herdeiros,
membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa do Messias, o Emanuel, por meio do evangelho, da palavra que ele veio anunciar, que é o evangelho do reino, do qual fui constituído ministro. Aqui é uma adulteração, tá, irmãos? Ele foi constituído um apóstolo, conforme o dom da graça do Pai a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar, ensinar às pessoas o evangelho das insondáveis riquezas do Messias. Qual é a riqueza? O reino. A manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto, no Pai que criou todas as coisas, para que pelas pessoas multiforme sabedoria do Pai se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu no Messias o Emanuel, o nosso Salvador, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, porquanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Porque eles foram perseguidos, eles foram presos, eles foram açoitados, eles apanharam, foram judiados por aqueles que se botavam contra a verdade. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite o Messias nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor do Messias que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude do Pai. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória das pessoas no Messias Emanuel, por todas as gerações, para todos sempre. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Messias, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito vinculado da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também vós fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só é o Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom do Messias. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para discípulos, e um pastor e um mestre, que é ele, com vistas ao aperfeiçoamento das pessoas para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo no Messias, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho do Pai, a perfeição, varonilidade, à medida da estatura da plenitude do Messias, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Messias, o único pastor, o mestre, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa
cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, porque tudo se resume ao amor. Irmãos, ele é o único pastor. Mateus 23, João 10. Ele não instituiu pastores. Isaías 56, 9. Tudo que eles fazem é mentira, como eu li ali para vocês, guiando vocês à mentira. Porque o Pai não habita em templos, como está em Atos 7, Atos 17, Isaías 66. Acordem, eles são astuciosos e têm artimanhas. Ontem, irmãos, eu ia falar para vocês, mas eu tive problemas aqui ao gravar. Eu tentei 3 vezes e tive que começar tudo de novo do início. Mas hoje eu vou explicar para vocês também. Aqui, quando nós começamos o livro de Mateus, ontem eu ia explicar para vocês que começa na genealogia dizendo que ele é filho de Davi, dali começa todas as gerações. Aí eu vou aqui pular para o 17 do capítulo 1. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o desterro para a Babilônia, 14, desde o desterro da Babilônia até o Messias, 14. Para o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, sem que tivessem tido relações, achou-se grávida pelo Espírito do Pai. Então, seguinte, irmãos, aqui como está escrito aqui no 21, tá adulterado, tá? Mas aqui o 23 está bem claro. O nome dele é Emanuel, que significa o Pai conosco. Mas então, irmãos, aí vocês não acreditam. Mas se o Espírito do Pai habitou nela e ela teve o filho do nosso Pai, que veio do reino e habitou na terra, como eu li para vocês ali em Efésios, essa genealogia toda cai por terra. Porque é mentira, é uma adulteração, irmãos. Ela não coabitou com José, ela não concebeu dele. Ela concebeu do nosso Pai, do Espírito do Pai que pousou sobre ela, ao qual o anjo veio e revelou. E é assim que vocês descobrem a mentira. A partir do momento que vocês permitem que o nosso Pai, irmãos, revele a verdade através do seu Filho, que veio mais humilde. E a única coisa que ele quer, nós em união com ele, fazendo parte do corpo, que a gente reparta com os nossos irmãos, para que eles abram os olhos e tirem as escamas e descubram a verdade dos homens falhos e pecadores que só querem o melhor do mundo e não estão anunciando o evangelho do reino e da salvação. Porque são cúmplices, se assentam na cadeira de Moisés, querem as riquezas, querem a fartura, a lã e a gordura das ovelhas. Acordem, irmãos. Saiam das mãos dos mercenários, parem de ser cúmplices, porque esses homens, está escrito em Mateus 23, foram os que mataram os profetas, o Messias, os apóstolos. E que ainda vão ter na mão deles o sangue das 2 testemunhas que virão perante a tribulação que está aí às portas. Aproveitem enquanto a gente está aqui falando para vocês, irmãos, porque para que as 2 testemunhas possam andar, a gente vai ter que parar de falar. E estamos chamando vocês para o lugar preparado, Apocalipse 12. Esse tempo que vocês estão tendo de poder se limpar, irmãos, de poder ouvir o que a gente está falando, vai acabar. Eles estão rangendo os dentes contra nós, irmãos. Por quê? Porque a gente está vindo aqui, abrindo e falando e mostrando para vocês. O Pai não habita em templos, o Pai não é servido, Ele não aceita elogios. O que Ele quer? Que a gente se ajude uns aos outros, que tem amor. Porque não há glória na morte. Quem matou, roubou e destruiu não procede do Pai. Então não se botem em defesa de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, Saul, Salomão. Acordem, leiam o que está escrito. Esses homens mataram, roubaram e destruíram pelo melhor do mundo para serem vistos, para serem reis ricos. Os profetas não foram ricos, o Messias não foi, porque a riqueza é o reino, a vida eterna, a salvação, a vida em abundância. E todas as obras dos anjos caídos são o quê? Destruir, tacar fogo e praga, doenças, para que a gente não tenha tempo de descobrir a verdade, para que a gente fique só ocupado com as coisas que acontecem no mundo
e se esqueça do nosso Pai, daquilo que o Pai enviou pelo seu Filho, o Messias, o Emanuel, que está em Isaías 7,14, Mateus 1,23. Emanuel não é um título, é um nome, e ele veio em nome do Pai. Está na hora de acordar, irmãos. Leiam, busquem a verdade. Leiam Mateus 24, leiam Apocalipse. Despertem do sono, porque está às portas. Um forte abraço, irmãos. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem perguntar nos comentários. Mas não esqueçam, eu estou aqui fazendo a vontade do Pai. Não se botem de tropeço. Quando virem aqui botar qualquer coisa, irmãos, não esqueçam. Eu estou vindo aqui repartindo, anunciando o caminho, a verdade e a vida, que é o Messias Emanuel. Então vocês não estão vindo me atacar, e sim atacar aquele que enviou a verdade, que é o nosso Pai, e Ele está vendo tudo. Não esqueçam disso, ao Pai ninguém engana. Ele conhece os pensamentos e o coração. Um forte abraço a todos. Paz, meus irmãos.